Bom dia. Clara aberta a sessão. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Temos duas continuações de julgamento. Pedido do Dr. José Luiz Blazac. Primeiro que vai ter continuidade é o processo número 48053. O julgamento adiado na sessão do dia 5 passado, em razão do pedido de vista do terceiro vogal do José Luiz Blazac. Trata-se do recurso eleitoral relativo ao tema de captação em lista de sufrágio, Água Boa, eleições 2012. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral, também é recorrente Edemar Bertol, também o Diretório Municipal do PTB de Água Boa, e recorridos o MP e o Diretório do PTB de Água Boa. O parecer é pelo provimento parcial do recurso, deposto por Edemar Bertol, para afastar a penalidade pecuniária e provimento dos recursos aviados pelo MP eleitoral e do PTB. Declarar nulos os votos dados ao referido candidato. A relatoria do Dr. Sebastião Derro de Almeida deu parcial provimento ao recurso de Edemar Bertol e negou o provimento ou improveu os recursos interpostos pelo MP e pelo PTB de Água Boa. Eminente primeiro vogal, Dr. Pedro Francisco da Silva, deu parcial provimento ao recurso de Edemar e proveu os recursos do Ministério Público e do Partido Trabalhista Brasileiro. Abrindo, então, parcial divergência. O Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto deu parcial provimento ao recurso de Edemar e proveu os recursos do MP e do PTB. Então, o Dr. José Luiz Blazac pediu vista aos eminentes doutores Samuel Franco Dalia Júnior e desembargador Gerson Ferreira Paz aguardam o pedido de vista. Então, passa a palavra ao Dr. José Luiz Blazac. Senhor presidente, O Sebastião não votou? Senhor Procurador-Geral Eleitoral, Sebastião é o relator. aos advogados das associações servidores da Casa. Acordado aí. Presidente plenário, na sessão plenária do dia 5 de março de 2013, incluí do candidato a vereador Edemar Bertol, se eles alcançariam ou não a agremiação e coligação pelas quais havia concorrido no pleito 2012. Com o pedido de vista dos autos, pude ler atentamente o voto do nobre relator, o que restou suficiente para acompanhá-lo. Tratando-se de processo judicial eleitoral, cuja sentença foi prolatada depois das eleições, deve ser aplicado o artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, e não o artigo 222 desse normativo, que assim prevê. Transcrevo o texto do artigo 222, em que pese tratar-se de corrupção eleitoral que resultou em votos nulos, como salientou o ilustre relator, são unicamente os votos atribuídos ao candidato que devem ser declarados nulos, pois teve seu registro deferido e a sentença que cassou seu diploma foi proferida em 29 de outubro de 2012, aplicando-se assim ao caso o artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, que assim dispõe. Então, transcrevo e destaco o parágrafo 4º, dizendo: o disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito seu registro. Quanto a esse ponto, o TSE já pacificou o assunto, no sentido que, em casos análogos a este, aplica-se o artigo 175, parágrafos 3º e 4º do Código Eleitoral, vez que a situação jurídica do candidato, no que tange a destinação dos votos, deve ser a mesma do momento do pleito. Disse o relator, no caso, que a representação eleitoral que culminou com o impedimento da diplomação do candidato foi interposta em 10 de outubro de 2012 e sentenciada em 29 de outubro de 2012, portanto, após o término do pleito eleitoral, motivo pelo qual se aplica ao caso o artigo 175, parágrafo 4º, trazendo farta jurisprudência que corrobora com sua tese, às quais me curvo e deixo de citar aqui no voto
porque já estão lá no voto do nobre relator. Citou ainda a obra Manual de Direito Eleitoral do ilustre autor Frederico Franco Alvim, que é nosso servidor aqui da casa, que nos abrilhanta com esta obra de direito eleitoral e destaca que, diferente a hipótese de ser proferida na data seguinte ao pleito, quando se ele houvesse concorrido sub judice, mas com o registro deferido, os votos seriam nulos para ele, entretanto válidos e aproveitados para a sua agremiação. E acrescento unicamente, a título de contribuição a esse julgamento, os argumentos lançados pelo autor José Jairo Gomes em sua obra Direito Eleitoral, 8ª edição, 2012, na página 447, que é um dos argumentos que me fez refletir bastante e, de fato, curvar-me definitivamente à tese defendida aqui pelo doutor Sebastião, que diz o seguinte: já nas eleições, ele faz uma alusão aos votos nulos, e traz as consequências dos votos nulos, da cassação e tudo mais, nas eleições majoritárias e proporcionais. E nas eleições proporcionais ele diz assim: já nas eleições proporcionais, tal nulidade é parcial. Com efeito, dispõe o parágrafo 4º que a regra do parágrafo 3º não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato, alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. E aí vem um texto que me chama muita atenção. Destarte: se o registro do candidato estava deferido na altura do pleito, se vier a ser indeferido ou cassado posteriormente, os votos que receber são válidos em parte, eis que aproveitados para a agremiação política e computados para a formação dos quocientes eleitoral e partidário. Isso é assim porque, ao votar em um candidato, o eleitor também escolhe o partido dele. Note-se que pelo artigo 59, parágrafo 1º da lei eleitoral, é dado ao cidadão votar no número do candidato ou da legenda partidária. Mas votando no candidato, opta também por seu partido. E ainda que não seja possível identificar o candidato escolhido, valerá o voto para o partido, conforme o parágrafo 2º. E destaco: por isso que se diz que o voto nas eleições proporcionais tem natureza binária, destina-se ao candidato e à agremiação. Essa lógica atende à necessidade de se fortalecer os partidos políticos e o sistema partidário. Com essas considerações, acompanho na íntegra o bem lançado voto do nobre relator no sentido de dar provimento parcial ao recurso interposto pelo recorrente Edemar Bertol apenas para fim de reduzir a multa aplicada para 10 mil, o FIRS, e negar provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Partido Trabalhista Brasileiro, mantendo o cômputo dos votos recebidos pelo candidato Edemar Bertol à sua agremiação. É como voto. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, como voto? Presidente, pedindo bem a divergência ao doutor Procurador Regional Eleitoral, eu, em simetria com as decisões jurisprudências do TSE, aliás, citadas pelo doutor Brazak, eu entendo que, no caso do tela, tem que ser aplicado realmente o parágrafo 4º do artigo 175 do Código Eleitoral. Uma vez que ele concorreu com o registro deferido e os votos que foram declarados nulos para ele, na realidade, podem ser transferidos para a sua agremiação. Então, com essas simples considerações, e mais o que foi dito pelo ilustre membro Dr. Brazak, eu acompanho integralmente o relator, com o meu voto. Senador Gerson Ferreira Paz, como vota você? Presidente, eu também acompanho o outro relator, porque penso que a hipótese é realmente ser aplicado o artigo 175 e não o 222 do Código Eleitoral. Então, o tribunal, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Edemar Bertol e, por maioria, e nos termos do voto do relator, negou o provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo Partido Trabalhista Brasileiro. A decisão está parcialmente com parecer ministerial. Esse é o resultado.
Agora, julgamento 47968, adiado na sessão plenária em razão do pedido de vista do Dr. José Luiz Blazac. Recurso, representação, captação de sufrágio, água boa, eleições 2012. O recorrente é Marco Antônio Malburg, também o Ministério Público Eleitoral e reciprocamente recorridos. Parecer pelo provimento parcial do interposto por Marco Antônio para a redução da penalidade pecuniária. Pelo provimento do recurso do MP para declarar nulos os votos dados ao referido candidato. Relatoria cabe ao Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que deu provimento parcial interposto por Marco Antônio Malburgo, tão somente para afastar a penalidade pecuniária e proveu o recurso enviado pelo Ministério Público, declarar nulos. O Dr. José Luiz Blazac pediu vista, aguardam os eminentes Dr. Samuel Franco Lia Júnior, Gerson Ferreira, desembargador Gerson Paes, Dr. Sebastião Arruda, e já tendo proferido o voto, o Dr. Pedro Francisco da Silva acompanhando o relator. Então, Dr. José Luiz Blazac, você está com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, aqui não vou tomar o tempo de Vossas Excelências, a transcrição, o voto aqui tem transcrito boa parte do voto de Vossa Excelência, Dr. Sebastião, na inspiração do caso agora julgado, com um acréscimo que fiz a respeito dessa lição doutrinária do procurador eleitoral José Jairo Gomes, que nos abrilhanta com essa obra Direito Eleitoral. E, com isso, eu abro divergência, pedindo vênia ao nobre relator, no sentido de que os votos que foram concedidos ao recorrente não tenham os efeitos da sua nulidade estendidas à agremiação e coligação. E também venho divergir com a questão da aplicação da multa, enquanto que o juiz eleitoral aplicou em 25 mil o FIRS, o nobre relator havia votado pela redução a 1.000 o FIRS, e que entendo, de certa forma, também desproporcional e em consonância, em coerência até com o próprio voto proferido, que havia sido fixado na ordem de 10.000 FIR, e também por conta do caso em si, eu estaria reduzindo a multa aplicada pelo douto juiz para 10.000 FIRs, do contrário do nobre relator, em que fixou a 1.000 FIRs. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu voto no sentido de que, quanto ao recurso do Ministério Público Eleitoral de primeira instância, nego o provimento, a fim de manter a sentença que deixou de decretar a nulidade dos votos recebidos pela coligação, da qual o recorrente fazia parte, aplicando-se o artigo 175, parágrafo 4º e não o 222 do Código Eleitoral. E quanto ao recurso interposto por Marcos Antônio Malburg, dou parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de reduzir a multa aplicada de 25 mil para 10 mil. É como voto. Vossa Excelência improveu o recurso ministerial e proveu parcialmente o recurso de Marco Antônio Malburgo para reduzir a penalidade para 10 mil, o equivalente a 10.000 FIRs, né? O que diverge do relator, que estipulou em 1.000 FIRs, é isso? Francisco, é isso? Dr. Samuel Franco Lia Júnior, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. O relator. Então, Vossa Excelência retifica e acompanha a divergência. O desembargador Gerson Ferreira Paes, como vota? Presidente, eu também, para manter coerência com o voto proferido há pouco, também acompanho a divergência. Dr. Sebastião Arruda, como vota Vossa Excelência? Eu, mais do que ninguém, tenho que acompanhar a divergência, senhor presidente. Uhum. Com relação a penalidade de 10 mil para 1.000, tem uma diferença bastante grande. Mantém-se os votos nesse sentido, porque de 1.000 para 10.000 FIIs, né? Mantém-se os votos ou tem um ponto intermediário?
Os 10 mil eu mantenho até para guardar a coerência com o meu voto anteriormente proferido sobre ele. Então, o tribunal, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Marcos Antônio Malburg para a redução da penalidade pecuniária, por maioria no equivalente estabelecido pelo voto do primeiro vogal. E por unanimidade, e por maioria, improveu o recurso enviado pelo Ministério Público nos termos do voto do primeiro vogal, Dr. José Luiz Blazac. Decisão em parte com o parecer. Esse é o resultado. Doutor Sebastião Arruda de Almeida, o processo 56010, embargos, declaração e pedido de veiculação de propaganda partidária em sessões 2013, embargante Diretório Regional do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de Mato Grosso, embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo não conhecimento, se conhecido, rejeição dos embargos. Com a palavra, senhores. Senhor presidente, esses embargos questionam o indeferimento, aliás, o não conhecimento de um pedido de veiculação de propaganda partidária em razão de que não foram atendidos os requisitos legais, principalmente porque não se apresentou a relação de emissoras de rádio e televisão e também se deixou de indicar datas de sua preferência para a veiculação da propaganda. A tese embargante é de que isso aconteceu por equívoco e que deveria este tribunal oportunizar a complementação desses requisitos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento dos embargos ante a ausência de mandato procuratório. É o sucinto relatório, senhor presidente. Procurador. Tem aparecido. Ratificado e escrito feitado. Pedindo vênia a douta Procuradoria, mas existe nos autos uma petição que foi requerida juntada do instrumento procuratório, razão pela qual eu rejeito essa preliminar, senhor presidente. Preliminar, Dr. Pedro Francisco, o senhor como vota? Dr. Francisco Mendes Neto, como vota? Dr. José Luiz Blazac. Dr. Samuel Frangolia. Senador Gerson Paes. Unânime rejeição. Palavra, senhor. Com relação à matéria de fundo, os embargos, como já bem dito no relatório, é rediscussão da matéria, porque deixou-se de atender os requisitos legais e o pedido para que Vossas Excelências não sejam induzidos a erro quanto à possibilidade que seria de complementação dessas irregularidades, mas a verdade é que o protocolo do pedido de veiculação da propaganda foi em 28 de novembro. Dia 30 de novembro foi o parecer técnico e chegou no meu gabinete dia 3, já após essa data, quando deveria o procedimento findar-se até o dia 1º de dezembro. Então, efetivamente, temporalmente, não seria possível a dilação dessas providências. Razões pelas quais, senhor presidente, eu não verificando omissão, contradição ou obscuridade, eu, em consonância com o parecer ministerial, estou rejeitando os embargos declaratórios. Embargos desprovidos, consulta o tribunal, alguma consideração? Todos de acordo? Então, por unanimidade, rejeitou a preliminar não conhecimento e desproveu os embargos nos termos do voto do relator. Decisão em comparecer, né? Porque o fundo é pelo desprovimento, né? Judicial, certo? Administrativos, o 4623, designação de juiz eleitoral para atuar na ação investigatória eleitoral de número e trâmite da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, em virtude da suspeição declarada de Maria Lúcia Prati, a doutora juíza. A sessão de registro é requerente e eu, por portaria, eu designei a portaria 43/2013 e
no sentido de designar o juiz eleitoral da 40ª Zona Eleitoral, doutora Maria Lúcia, para substituir Maria Lúcia Prati nos autos de investigação judicial eleitoral. O 4890, processo administrativo, designação de juízes eleitorais, substituto em férias, folgas de juízes titulares no mês de março de 2013. Então aqui eu estou designando a doutora Gisele Alves Silva, da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, jurisdicionando a 14ª, durante afastamento de José Eduardo Mariano, titular. E considerando que a doutora Maria Mazarano Farias Pinto, período de 25 a 28 de 13, determinar que, doravante, a substituição legal da referida jurisdição seja exercida na forma do artigo 20, parágrafo 1 da Resolução 1232 de 2012, que é aquele que nós fizemos uma forma de substituição automática, né, para terminar com esses pedidos aqui, com essas portarias que eu tive que baixar. Todos de acordo? Nada especial. Só terça-feira, alguma coisa? Então, na próxima terça-feira teremos sessão e agradeço a presença de todos, os meus pais, os procuradores, todo o tribunal, dos senhores servidores, os advogados de todos. Encerrada a sessão.